Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídeas Sem Mistério. E agora pessoal, aproveitar o tempo e que está na hora certa, o assunto vai ser sobre Phaeus Tankerville. Isso mesmo pessoal, lembrem daquele vídeo que eu fiz sobre Phaeus, Calanthe e Ludícia? E que eu dei um gancho que eu falaria sobre como fazer muda de Phaeus através da haste? Pois bem, esse vídeo será exatamente sobre isso. Então vamos lá então? Bom pessoal, então vocês podem ver aqui, eu estou com a minha Phaeus que está já no final da sua floração com as suas hastes. Tem até algumas cápsulas que se formaram espontaneamente, polinizaram sozinho por insetos. E esse ponto aqui do final da floração é o ponto ideal para a gente estar fazendo o nosso trabalho de coleta das hastes. Por quê? Porque é através da haste floral que vamos fazer as mudas da Phaeus. Ué, mas como assim, gente? É muito simples. A Phaeus, assim como algumas outras orquídeas, tem a capacidade de emitir cakes, que são mudas, são filhotes de plantas, através de sua haste floral, geralmente na base. Vocês podem notar aqui, as hastes florais têm nós, né, que são essas junções aqui, essas emendas, e em cada nozinho desse, onde vocês estão vendo essa palhazinha aqui, que algumas já estão secas, que se chama bráctea, embaixo dessa brácteazinha, em cada nó, tem uma gema. Essa gema tem a capacidade de brotar e se transformar numa nova planta. E no caso da Phaeus, isso é bastante fácil, é relativamente fácil, ela tem uma facilidade de brotação. Então a gente consegue, lógico, com alguns cuidados, fazer mudas dessa planta com certa facilidade, pessoal. E agora vou estar ensinando um dos métodos que existe de tantos para a gente estar fazendo as nossas mudas de Phaeus Tankerville, ok? Agora lembrando, não é toda orquídea que dá para fazer isso, são poucas. A maioria não dá para fazer, algumas são extremamente difíceis e outras são relativamente fáceis, como a Phaeus, por exemplo, ok? Então vamos lá então? Bom pessoal, então sem muita conversa, o que eu vou fazer agora? Primeiro passo, eu tenho que cortar essas hastes florais aqui da planta mãe. Mas aí vocês vão dizer, ainda tem um pouco de flor. Sim, só que essas flores já estão em final, ela já não vai mais florir. Então aqui eu posso acelerar um pouco nessa fase aqui do final de floração e já cortar, que essas hastes já estão no ponto para a gente fazer as nossas mudas. E eu já curti um mês de floração da minha planta, então posso tirar, ok? Então, sempre lembrando, ferramenta esterilizada, eu vou cortar essas hastes florais. Então eu vou fazer isso agora e já volto para mostrar para vocês, galera. Volto já. Ó pessoal, já cortei as hastes, mas lembrar, após o corte, sempre jogue canela em pó ou algum cicatrizante nas partes cortadas para evitar entrada de doença, certo pessoal? Só esse lembrete então já volto aqui. Pronto pessoal, já botei canela, já cortei e agora aqui estão as minhas hastes. Seguinte, agora é o seguinte, o que eu tenho que fazer aqui pessoal? Primeira coisa, eu vou limpar essas hastes e cortar aquilo que não me interessa. Estão vendo aqui essa parte de cima onde saiu a floração? Pois bem, essas gemas aqui já viraram flores, então aqui não vai ter brotação. Não adianta nada eu manter essa parte de cima. Então o que eu vou fazer agora é eliminar essa parte de cima e só manter aonde tiver gema viva, certo pessoal? Então aqui eu já vou limpar essa parte de cima, vou cortar. E também o que eu costumo fazer para facilitar a brotação, eu tiro essas brácteas aqui fora, ó. Então eu tiro essa palha fora para expor a gema, o que acelera um pouco o processo. Então a gente pode fazer isso aqui com cuidado, ó, como eu estou fazendo aqui. E assim
já você expõe a gema, estimula a luz, ela vai ter contato com a luz, o que vai ajudar a estimular sua brotação. Então, para acelerar aqui, pessoal, eu já vou fazer isso e ao mesmo tempo também eu já vou fazer cortes em toletes para poder caber nos recipientes que eu vou usar. E aí já já eu falo dos recipientes, galera. Então, aguenta que eu já volto. Pronto, pessoal, voltei e também já escureceu. Fiz os cortes e a limpeza. E agora aqui vamos continuar a explicação. Mas antes disso, lembrar que após o corte, sempre com ferramenta esterilizada, passei canela em pó nas extremidades cortadas para evitar entrada de alguma doença, certo? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, em alguns pedaços é possível a gente já ver a geminha já bem desenvolvidinha. Então eu vou pegar aqui um pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, por exemplo, vocês podem ver, ó, tá vendo essa bolinha clarinha aqui? Essa bolinha é a gema já começando a brotar. Nem todos os pedaços vai dar para ver isso, vai depender do grau de desenvolvimento, mas alguns já estão nesse ponto. E lembrar aqui também que eu vou mostrar para vocês a parte de cima aqui. Por que eu cortei fora, ó? Reparem aqui, ó. Olhem como aqui, tá vendo aqui, ó, já tá seco. Aqui tinha uma flor, aqui tinha outra flor, ó. Aqui tinha mais flor. Então aqui não tem por que eu manter essa parte. Isso aqui só vai servir para tirar a água da haste, não serve para nada. Então, eu já cortei aqui, pessoal, essas hastes. E lembrando, não existe um critério para o tamanho da haste, porque existem várias maneiras de fazer. Aqui eu levei em consideração o seguinte, eu levei em consideração basicamente o tamanho do recipiente que eu vou usar, que é o próximo passo que eu vou falar a seguir. E em relação ao recipiente e modo de plantar, a gente pode plantar das duas maneiras. Em pé, tradicional, mas lembrar que se for colocar em pé, tem que colocar do lado certo, pois senão não vai brotar legal. Tem que colocar a parte da base enfiada para dentro do substrato e a parte de cima para cima. Não pode ser ao contrário, senão dá problema. Ou deitado. Deitado é o meu predileto, porque a gente consegue botar mais hastes num mesmo recipiente e ela estando deitada, você consegue estimular melhor a brotação das gemas. Então você tem mais gemas brotando em menos tempo. Mas essa é uma planta que brota fácil, então tanto em pé quanto deitada ela brota bem. Joia? Agora aqui vamos continuar. Vou falar sobre recipientes. Vamos lá então. Pronto, pessoal. Agora aqui vamos lá sobre recipientes. Que tipo de recipientes eu posso utilizar para colocar minhas hastes para brotar? Aqui vocês podem ver, eu estou usando prato de planta. Isso mesmo, estou usando aqueles pratos de planta, de vaso de planta, né? Que bota embaixo dos vasos para colher a água, para não ficar molhando, sujando o chão, enfim. Eles são muito bons porque eles são rasos, gasta pouco substrato, são largos, então dá para colocar uma quantidade boa de haste deitada nele. E versáteis, né? A gente pode utilizar eles várias vezes. Mas a gente pode usar um vaso também, até um vaso grande ou um vaso menor, enfim. Um vaso e colocar ali as hastes deitadas ou em pés. Podemos utilizar também. Podemos utilizar aqueles saquinhos próprios para muda ou aqueles potes próprios para muda. Podemos usar também garrafas PET, como vocês podem ver aqui na salsa. Podemos usar qualquer recipiente que seja adequado para muda, mas lembrando, tem que ter uma boa drenagem. Todo e qualquer recipiente tem que ter furos de drenagem de modo adequado, que não fique encharcado. Então aqui, como o prato não tem furo, eu fiz furos embaixo desse prato. Não vai dar para mostrar para vocês porque o prato já está com o substrato, mas todos esses pratos aqui já estão bem furados no fundo para fazer a drenagem e não acumular excesso de umidade aqui que vem apodrecer minhas hastes. Ok, pessoal. Aí agora continuando, que tipo de substrato eu devo utilizar? Bom, é muito tranquilo em relação ao substrato, pessoal. Podemos usar
desde terra adubada, dessa terra que a gente compra pronta, por ser uma planta terrestre. Podemos usar esfagno, bem umedecido. Podemos usar substrato para mudas, que é muito bom, substrato para muda, por ser esterilizado e já ser enriquecido geralmente com alguns adubos, geralmente com superfosfato, então ajuda no enraizamento inicial, mas não é assim tão necessário. E depois, mais para frente, eu explico por que nos próximos vídeos. Podemos usar areia grossa. Areia grossa é um substrato universal para enraizamento de estacas. E nesse caso também funciona bem. Areia grossa lavada, lembrando. E outros materiais. Mas geralmente esses são os melhores. O que eu gosto de usar ou é areia grossa ou é substrato para mudas. É os meus dois, meu predileto. Porque eles dão pouco mato. Às vezes a gente compra terra adubada ou pega a terra do quintal e ela dá muito mato, tem muita semente de daninhas e isso pode ser um inconveniente chato que tem que fazer a gente estar toda hora limpando. Então eu não quero que ficar toda hora tendo que limpar isso aqui do mato, certo, pessoal? E o mato também atrapalha o desenvolvimento das nossas hastes. Então quanto menos mato tiver, melhor, certo? Então esse é o ponto. Aí, pessoal, local. Em relação ao local, a gente deve deixar em local sombreado, bem sombreado, mas com uma luminosidade, alguma luminosidade, uma luminosidade boa, não escuro demais, mas também não claro demais. E úmido, locais que sejam arejados e úmidos, pois essas hastes, elas ressecam com muita facilidade. E mesmo elas sendo fáceis de brotar, o que mais faz a gente perder haste é a desidratação. Elas desidratam e secam e morrem com muita facilidade. Então, talvez a maior dificuldade em fazer muda de faios pela haste é manter elas hidratadas. Assim como também na estaquia é o desafio, é manter isso hidratado de tal modo que elas não desidratem. E aí eu vou ensinar um macete que facilita um pouco isso. Mas continuando no local, a gente pode colocar no chão do orquidário, numa bancada protegida, no local protegido, sombreado e locais sombreados e úmidos de preferência. Joia, pessoal? Agora vou molhar esse material aqui e vou fazer o plantio e mostrar para vocês agora. Joia? Vou molhar bem isso aqui até escorrer água pelo fundo. E já volto. Volto já. Pronto, pessoal, eu já molhei até transbordar aqui, ó, já estão bem molhados. E aí eu tô deixando o excesso sair pela drenagem, né? Mas a gente deve molhar mesmo de forma excessiva e deixar que ele escorra o excesso para que a gente consiga o ponto ideal de umidade, né? O ponto máximo de umidade desejável, ideal. Joia? Então aqui já está no ponto de umidade, ó, já escorreu o excesso. E agora aqui o plantio é muito fácil, é a parte mais fácil na verdade. Eu vou pegar simplesmente as hastes e vou deitá-las aqui. Lembrando de tentar colocar a parte da gema quando possível para cima. Só que muitas vezes é difícil a gente colocar para cima pelo seguinte, pessoal. Porque elas geralmente não estão na mesma posição. Então algumas ficam para cima, outras ficam de lado. Mas não tem problema, porque na hora que ela brotar, ela vai fazer a curva e subir, certo? Mas sempre é bom tentar posicionar essas gemas. Então, a gente agora coloca aqui, lado a lado. Podemos botar bastante pedaços juntos, certo? Podemos botar bem juntinho, não tem problema nenhum. E assim eu vou agora fazendo todas essas hastes. Eu não vou parar o vídeo, mas eu vou acelerar ele agora então. Joia, pessoal? Vou plantar tudo para vocês aqui e vou acelerar o processo, ok? E daqui a pouquinho nós já terminamos aqui o plantio. Então, estou plantando e vamos continuar. Pronto, pessoal, já estou aqui, ó, terminando. Falta só umzinho para terminar. E foi.
Como eu disse, né, no acelerado, não precisamos enterrar as hastes. Apenas apoiar por cima e dar uma leve pressionadinha, ok? E foi o que eu fiz aqui, ó. Acabei nem gastando os 4 que eu achei que ia gastar. Apenas eu gastei 3. Melhor ainda, pessoal, porque na verdade eu não fiz as 8 hastes, eu fiz 7. Eu deixei uma haste na planta que estava com uma cápsula e eu deixei lá para tentar tirar a semente, ok? Então está aqui, eu terminei o plantio das hastes. E agora é que vem o truque que eu falei, pessoal. Vocês estão vendo aqui esses arames aqui, esses suportes de vaso de 3 pernas que eu coloquei. Eu não coloquei eles para pendurar essas recipientes. Na verdade eu coloquei para colocar um plástico transparente e fazer uma estufa, justamente para manter a umidade. Até porque o meu tempo aqui não está ajudando para fazer esse processo, pois está quente e seco demais, está muito seco. E na maior parte do Brasil está assim, nós estamos no auge do período seco. Então, como as hastes de faios não esperam período chuvoso, elas não vão esperar, elas vão amarelar e cair se a gente não fizesse isso. Então, esse é um artifício que funciona muito bem. Eu uso para violeta, funciona para túnia e outras plantas funcionam bem. Para pequenas estaquias, funcionam excelentemente bem. Então, agora que eu vou aqui, eu vou fazer esse processo e já mostro para vocês no final como é que fica. Mas vamos aos materiais. Vamos precisar de um plástico transparente de tamanho suficiente e elástico para prender esse plástico na base do nosso recipiente, para ele ficar bem firme e segurar o máximo de umidade possível. E lembrando, deve ser plástico transparente para poder permitir a entrada de luz. Joia, pessoal? Então, vou fazer o processo agora e já volto para concluir o vídeo. Fui e já volto. Pronto, pessoal. Já está aqui, ó, feito. Eu fiz a estufa de 2 maneiras. De uma que eu já costumo fazer e dá certo também. Que basicamente eu coloco o saco por cima e travo com o elástico embaixo e deixo essa sobrinha e boto ela embolada embaixo do vaso, ou nem tanto, ou corto para o excesso da umidade sair de forma bem lenta. Funciona bem, segura a umidade por muito tempo, eu posso ficar bastante tempo sem me preocupar com rega. E fiz essa daqui também que eu costumo fazer menos, mas também que costuma funcionar. Eu coloquei o saco por baixo e fechei em cima e enchi um pouco de ar também. Não era necessário encher de ar, mas eu quis. Só já para mostrar para vocês se vai ter alguma diferença ou não no resultado final, galera. Então, está aqui fechado. E agora aqui basicamente é só eu colocar no local onde ela vai ficar ali para se desenvolver. E eu ir observando para ver se vai ter apodrecimento, nascimento de mato, crescimento das hastes. Joia, pessoal? Aqui nessas estufas ela vai ficar um bom período e basicamente agora a gente só vai observar no local e verificar. Enquanto ela estiver soando por dentro, tendo umidade, vai estar ok, não vai ter problema de desidratação das hastes. Mas caso ela seque, é necessário abrir e molhar novamente e fechar novamente. O bom desse sistema aqui é que isso aqui pode ficar um bom tempo fechado sem ela perder a umidade, certo, pessoal? Isso é muito útil nos períodos mais secos, como agora, ok? E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora ela vai ficar aqui até ter condições de ser individualizada e passar para recipientes individuais. Joia? Mais para frente eu mostro para vocês como é que tá o desenvolvimento, ok? E é isso que eu tinha que mostrar. Espero que tenham gostado e que tenham sucesso no cultivo das suas hastes de faios tanquervilha, certo? Forte abraço a todos e até a próxima em plantas e orquídeas sem mistério, galera. Fui!